Em uma reviravolta inesperada, o presidente da Argentina, Javier Milei, acaba de anunciar um resultado que é uma verdadeira humilhação para políticos de esquerda e mostra que o governo Lula está totalmente errado. E olha que absurdo, uma das notícias mais importantes dos últimos anos foi anunciada pelos nossos vizinhos na Argentina e, estranhamente, a mídia tradicional brasileira praticamente ignorou e agora você vai entender o porquê. Mas eu preciso deixar claro, se você é aquele tipo de esquerdista que gosta de ser manipulado e gosta de cair na narrativa da mídia tradicional, sai desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui, com certeza você não vai gostar. Mas se você é daquele que ainda usa a sua cabeça e gosta de se manter informado, lembra de já deixar um like e se inscrever nesse canal para você avisar o algoritmo que você quer mais conteúdos como esse. Porque o que eu mostro aqui, dificilmente você vai ver na televisão. Quando Javier Milei assumiu a presidência na Argentina, o povo argentino estava acostumado a escutar esse tipo de notícia. A cidade de Rosário, a mais violenta da Argentina, está praticamente parada. Vários setores decidiram paralisar as atividades depois que 4 pessoas foram mortas a sangue frio. Agora, um ano depois que Javier Milei entrou no poder, ele anunciou um resultado assustador. A taxa de homicídios caiu para o menor valor em 25 anos. Aí você se pergunta como ele conseguiu um resultado tão histórico. Será que foi humanizando o combate ao pequeno crime? A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime. Muito pelo contrário. No começo do seu governo, Javier Milei fez um pacto com uma pessoa que você provavelmente conhece, Nayib Bukele, presidente de El Salvador. E qual que era esse pacto? A Argentina agora prometeu que iria implementar um modelo de combate ao crime organizado que foi feito lá em El Salvador. E quando esse acordo foi anunciado, meu amigo, a mídia tradicional caiu metendo pau em Javier Milei, dizendo que isso ia contra os direitos humanos, que isso não funcionava, que só funcionava em El Salvador porque era um país pequeno. Mas agora, meu amigo, pergunta pro povo argentino como é viver em um país mais seguro. A Argentina atingiu o resultado de se tornar o segundo país mais seguro da América Latina, perdendo apenas para um. Qual será que é esse país? El Salvador de Nayib Bukele. E se você achou esse resultado impressionante, você não tá sozinho. O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adorou a ideia e já prometeu fazer algo muito parecido nos Estados Unidos. O novo presidente dos Estados Unidos mal assumiu e já tomou medidas que deixou os criminosos em desespero. Por quê? Porque ele colocou uma medida dizendo que agora os cartéis de droga são grupos terroristas. E por que isso é importante? Quando o governo dos Estados Unidos coloca um cartel ou qualquer tipo de organização como terrorista, isso quer dizer que o exército americano pode invadir, independentemente do país que esse grupo estiver, para lutar contra esse grupo. Isso já aconteceu no Oriente Médio, onde os Estados Unidos foi lutar lá contra o terrorismo. E agora, quem que tá principalmente em desespero? O México, porque os cartéis de drogas trabalham do México, mas mandam drogas para os Estados Unidos. E o Donald Trump já avisou que pode mandar sim o exército para combater, não só no México, mas em outros lugares. Então qualquer país que tenha organizações criminosas que vendem droga para os Estados Unidos pode entrar na mira do exército de Donald Trump. Mas isso é só o começo. Donald Trump anunciou que fez uma ligação para um presidente muito conhecido pela gente. Quem que é esse presidente, meus amigos? Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Aí eu te pergunto, por que que o presidente da maior economia do planeta ligaria para o presidente de El Salvador, um país desse tamanho? Eu acho que você sabe a resposta. Donald Trump se interessou muito pelo plano de Nayib Bukele de controlar o crime organizado. Lembra, El Salvador era um dos países mais perigosos, se não o mais perigoso do planeta. E agora é o mais seguro da América Latina, inclusive mais seguro que o Canadá. Mas, meus amigos, isso chamou a atenção do planeta inteiro e Donald Trump ligou diretamente para ele para entender o que ele fez e como ele pode implementar o plano de Nayib Bukele nos Estados Unidos. Mas para quem tá prestando atenção, isso não é nenhum tipo de novidade. O próprio Elon Musk, que hoje é um dos principais conselheiros de Donald Trump, já tinha elogiado os resultados conseguidos tanto em El Salvador como na Argentina e prometido que algo semelhante aconteceria nos Estados Unidos. E agora, meus amigos, Donald Trump assumiu a presidência e tá botando para quebrar e muita gente de esquerda ou até os criminosos já começam a ver a situação ficando muito, mas muito feia. E o que pouca gente entende é que isso é um verdadeiro tapa na cara do governo brasileiro. Isso porque os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. E eles não estão se aproximando do Brasil. Na verdade, eles estão se aproximando de quem? Da Argentina de Javier Milei, querendo inclusive fazer a mesma coisa que a Argentina tá fazendo lá. Parece bobagem, né? Mas repara no chilique que o ministro Haddad deu em uma entrevista para a CNN. Alguns editoriais pedindo que o Brasil adotasse as reformas do Milei na Argentina. Ministro, deixa eu fazer a pergunta Imagina então, você, de novo. se você vai jogar Ele o país... faz a pergunta por mim e ele mesmo responde. Vai jogar, ministro. não, eu estava resgatando uma pergunta tua. Vai jogar o país
na encrenca que está a Argentina, com inflação de mais de 100%, com o PIB caindo 4%, qual é o sentido de uma reforma dessa para botar 60% da população na pobreza? Você deve ter percebido que existe um grande esforço da mídia tradicional brasileira para dizer que Javier Milei está destruindo a Argentina, está colocando o povo na pobreza e um monte de loucura. Mas eu te pergunto, você vê a mídia explicando que quem destruiu a economia da Argentina foi os políticos de esquerda que comandavam o país até o momento que Javier Milei entrou? Não, né? Mas será que esse negócio que Javier Milei está destruindo a Argentina é realmente verdade? A Argentina saltou de pior economia para a que mais deve crescer na América Latina. O presidente argentino, Javier Milei, mantém a sua popularidade por ter derrubado a inflação. E ele sugere que o Brasil tire lições com o vizinho. A economia da Argentina, que tinha sido destruída nos últimos anos, agora está demonstrando resultados que ninguém esperava. Mas é assustador. A mídia que gritava para todos os cantos que Javier Milei estava destruindo a Argentina, agora parece que tem dificuldade de falar o que está acontecendo lá. E olha que estranho. Lembra que a mídia batia, que aumentou a miséria, que o povo lá tá passando fome? Então, saiu uma notícia mostrando o inverso, que na verdade a pobreza tá caindo na Argentina. Mas aí eu comecei a procurar nos principais canais de mídia do Brasil e não achei essa informação. Por que será que quando é para trazer um dado negativo é ultra divulgado, mas quando é um dado positivo pro povo argentino, isso é meio que ignorado pela mídia tradicional? Hoje, Brasil e Argentina são grandes rivais econômicos na América do Sul. O Brasil tem muito mais poder, muito mais força, principalmente porque a Argentina está praticamente destruída. Só que Javier Milei tem o plano de recuperar a Argentina e colocar os nossos vizinhos como um dos países mais ricos do planeta. E eles fizeram uma aposta, só que essa aposta parece que quem tá ganhando não é o Brasil, o que é muito negativo pra gente. Só que pro argentino a situação parece ter ficado muito interessante pela aposta que Javier Milei fez. Muita gente nem lembra, só que lá em 2023 tanto Lula quanto Javier Milei fizeram uma aposta de crescimento que parece que a situação tá ficando feia pra gente. O Lula resolveu apostar nos BRICS, na China, chegou até a falar que queria derrubar o dólar, queria bater de frente e tudo mais, acreditava que o BRICS poderia bater completamente de frente com os Estados Unidos. Já Javier Milei foi completamente o contrário. Javier Milei recusou o convite dos BRICS para colocar a Argentina e ele fez uma aposta mais arriscada, que foi o quê? Acreditar que Donald Trump venceria a eleição e assim ele conseguiria ter uma parceria direta com os Estados Unidos. E por que essa aposta foi tão arriscada? Porque o Donald Trump poderia perder as eleições. Se você olhasse na época das pesquisas, Donald Trump estava atrás. Era meio que difícil ele ganhar, só que ele ganhou. E agora, meu amigo, Javier Milei tem um poder na mão muito maior do que Lula, que falou abertamente que estava torcendo pro candidato contra Donald Trump. Agora que o Trump ganhou, o Lula já tá com uma conversa diferente, que não, quero que os Estados Unidos tenham aí um bom governo e tudo mais e tal, mas a gente sabe que a escolha foi complicada. E aí você se pergunta, mas e a China? Que o Lula aposta muito na China, só que a China não vai ficar ao lado do Brasil devido à ideologia, até porque a situação econômica da China não é das mais fáceis. Se você olha as exportações que o Brasil fez para a China, em 2024 o número caiu, e agora a China precisa voltar a crescer. O próprio governo chinês está colocando estímulos na economia porque não quer ver a economia derretendo. O governo chinês tenta usar comida de rua para movimentar a economia do país. E aí, você acha que a China vai brigar com Donald Trump? Pelo menos eu acho que era isso que passava na cabeça do Lula e da galera do PT. Só que a China fez, não, vou conversar com Donald Trump. Saiu notícia essa semana que os dois estão negociando, porque esse negócio de que a China é comunista, no nome do Partido Comunista é até interessante, mas até o próprio ex-ministro do Brasil falou claramente que a China é um dos capitalismos mais agressivos do mundo. Para você ter ideia, a China, que é vista como um país comunista, na verdade, tá lotada de bilionários e empresas gigantescas. Então não, meu amigo, a China não vai entrar em guerra furada por causa de ideologia. Muito pelo contrário, a China quer negociar com os Estados Unidos, que é a maior economia do planeta. E vendo toda essa situação, olha o que o Javier Milei disse em uma reunião do Fórum Econômico Mundial. Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos.
lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad. Javier Milei deixou claro para o mundo inteiro que existe uma aliança entre ele, Donald Trump, Nayib Bukele, que a gente está falando desde o início do vídeo, Elon Musk, a primeira-ministra da Itália e outros presidentes conservadores. E para o Brasil, isso aqui é muito importante, porque no ano que vem, em 2026, a gente vai escolher o nosso novo presidente. E o próprio presidente Lula já deixou claro que 2026 já é ali. Lembra, para o governo Lula, o ano de 2025 começou horroroso por toda essa crise de monitoramento do Pix. E agora, meus amigos, eles estão desesperados, porque vem uma onda internacional conservadora de direita e internamente o governo Lula também está fraco. Então a situação pode mudar muito forte e o governo Lula está sentindo isso, e não só o governo Lula, mas o povo brasileiro também. Se você olha, a aprovação do governo Lula vem caindo muito forte, até no Nordeste, que é o local onde o PT tem muita força. Mas eu vejo várias pessoas na internet dizendo que não aguentam mais, que tem vários amigos no Nordeste que não querem nem ouvir falar do Lula. Então a situação pro Brasil é muito importante, porque essa onda internacional parece que tá chegando aqui. E calma que eu não tô te falando tudo isso para você ficar revoltado. Ah, meu Deus, e agora o que eu faço? Quem vai ser mais prejudicado, infelizmente, é quem não tá prestando atenção em tudo que tá acontecendo. A gente precisa entender que uma mudança muito forte tá acontecendo no mundo e vai sim chegar no Brasil. Mas toda crise, toda mudança global abrem oportunidades. E a gente tem que ficar de olho para prestar atenção nisso. Uma coisa que você deve ter percebido: o Donald Trump lançou sua própria criptomoeda. Tem muito brasileiro que odeia o Donald Trump. Mas pense, quando que um presidente dos Estados Unidos lançaria sua própria criptomoeda? Eu, quando vi aquilo, eu nem gosto muito de meme coin, mas cara, é o presidente dos Estados Unidos. Pega o exemplo da Dogecoin. A Dogecoin é uma moeda que eu não acho nem um pouquinho interessante. Só que o Elon Musk, o homem mais rico do planeta, gosta dessa porcaria. Eu acho mais arriscado não ter. O caso da moeda do Donald Trump foi a mesma coisa. Eu nem gosto de meme coin, mas eu coloquei na minha carteira porque eu tô prestando atenção. Donald Trump tá com muito poder econômico, tá com muita influência. Ele fazer uma moedinha disparar é algo extremamente fácil. Por isso que eu comprei na minha carteira. E se você quiser comprar, e às vezes você fala: pô, Felipe, eu tô meio sem dinheiro, calma que eu te ajudo. A Coinbase, que é a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, uma corretora bilionária que tá na bolsa e tudo mais, ela tá com uma promoção absurda para novos brasileiros, que basicamente, se você abre a sua conta e compra pelo menos R$10 em qualquer criptomoeda, pode ser a criptomoeda do Trump, eles te pagam um bônus de R$20 em Bitcoin. Se você quiser transformar em criptomoeda do Trump depois, você pode. E eles também estão pagando para você aprender sobre criptomoedas na plataforma da Coinbase. É claro que essa promoção é uma promoção de marketing que está chegando no Brasil e poucas pessoas no Brasil sabem. Mas olha que loucura, você pode fazer o cadastro agora, colocar R$10, ganhar R$20 e ainda ganhar quase R$70, R$80 só por aprender sobre criptomoedas. Então, meu amigo, esse tipo de oportunidade não vai acontecer sempre. Se você não tem conta na Coinbase ainda e está querendo comprar a criptomoeda do Trump, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você vá na Coinbase, faça o seu cadastro e ganhe esse bônus, que ele cai depois de mais ou menos umas 48 horas. No meu caso, caiu no dia seguinte. Mas eu tô avisando para todos os meus amigos, para você também estar sabendo agora. Preste atenção no que está acontecendo no mundo. A Argentina está buscando crescer, El Salvador está buscando crescer, e existe uma aliança global de direita conservadora que está impactando o mundo, pode chegar aqui no Brasil. E a gente tem que estar muito ligeiro para se preparar. Você acha que em 2026 o governo Lula vai se manter no poder, ou a gente vai conseguir ver uma mudança muito forte, onde a direita volta a liderar esse país? Lembra de deixar o seu comentário aqui e se inscreve nesse canal, porque o que eu mostro aqui dificilmente você vai ver na televisão. Um grande abraço.